Fala, design de respeito, aqui é o Cadu Lombardi e essa é a nossa primeira videoaula aqui da página. Vocês votaram e o tema que ganhou foi como fazer logotipos estilosos sem saber desenhar. Eu sei que essa é uma dúvida de muitos designers, se é preciso saber desenhar para fazer bons logotipos, e na verdade não é. Acompanha comigo aí que você vai descobrir por quê. Eu também vou te ensinar o incrível método da gravata borboleta para criar logotipos. E como bônus, eu ainda te mostro uma tabela para você eliminar ideias ruins de forma rápida e indolor. Então, se você gostar desse vídeo, continue acompanhando a nossa página, nosso conteúdo, porque é lá que a gente faz as votações para decidir quais conteúdos eu vou criar videoaulas. Ah, e não esquece de curtir a página e compartilhar com seus amigos designers. Fechou, bora para a aula! Esses 3 passos aqui que eu coloquei vão fazer você revolucionar o jeito que você faz seus logotipos. Parecem simples, mas conforme eu for mostrando como que funciona, vocês vão ver quão poderoso que é esse método. Então a primeira coisa que eu falo para vocês, crie a partir de um sentimento que atende o briefing. A primeira coisa que você tem que pensar é no sentimento. Segunda coisa, resolva problemas até achar um estilo claro e adequado. Cada esboço que você fizer vai ter uma série de problemas que precisam ser resolvidos até que ele se torne uma opção real. O primeiro esboço, geralmente, dificilmente ele vai ser uma ideia que você vai apresentar, sem modificação nenhuma no final. Depois de você criar um esboço inicial, você evoluir esse esboço até que ele mesmo vai começar a te dizer qual estilo que ele tem. E aí você vai julgar se esse estilo é adequado ao sentimento que você quer passar. Terceira coisa, potencializar os elementos visuais. Então você já definiu os sentimentos, já começou a desenhar, evoluiu algumas opções até alcançar estilos que você acha adequados. Você vai fazer uma peneira, né? Vai eliminar as piores ideias. Vamos supor que sobra 3 ideias no final. Então você vai trabalhar o visual delas. Você vai ver o que você pode fazer esteticamente ali para evoluir aquela opção. Briefing. O briefing geralmente ele vem trancado, né? É como se fosse um monte de feijão espalhado na mesa que você precisa transformar numa feijoada. Como que a gente transforma esse briefing aqui na feijoada? Vamos olhar os feijões antes. A marca para um blog de marketing. Trata de entretenimento e educação. O conteúdo desse blog é voltado ao estilo faça você mesmo. Ele ensina os pequenos empresários a criarem o próprio marketing deles. Então isso vai facilitar a vida desse pequeno empresário. O estilo que o cliente pediu é clean e minimalista. Seja lá o que isso quer dizer. Precisa ter uma mão no símbolo do logo, né? Você precisa inserir uma mão, que é uma referência ao faça você mesmo. E precisa ter a letra B, que é a inicial do nome da empresa. E aí no final ele ainda acrescentou que ele gosta da estética dos festivais de rock. A gente precisa fazer a feijoada. Então, como extrair os sentimentos que tem aqui nesse briefing? Então, a gente vai montar, baseado nisso aqui, uma frase que vai definir o problema. Dificilmente o cliente vai chegar para você e vai dizer o problema que ele tem. Às vezes ele mesmo não sabe. Ele vai chegar e vai te jogar esses feijões todos. Você que precisa elaborar essa frase, que é a chave do briefing. Eu fiz, baseado naquelas informações, essa frase. Isso aqui é o cliente falando, né? Ele precisa comunicar através de um logo que nossa empresa ajuda o cliente a realizar de forma fácil uma transformação em seu negócio, através das próprias mãos. E que essa independência precisa ser celebrada. Dá uma olhada em verde as palavras que eu coloquei. Isso daqui são sentimentos. Aqui você tem 2 opções, né? Você continua desenvolvendo ou você vai mostrar esse resultado aqui para o cliente, essa frase. E vai conversar com ele, vai ver se é bem isso mesmo. Eu recomendo que você faça isso. Repassa esses pontos. Fala, isso aqui mesmo, esses sentimentos estão corretos? E aí se ele der um ok, você parte para a próxima. Então a primeira coisa que eu fiz, para não começar só com o elemento mão e com o elemento letra B, eu escrevi os atributos da marca e busquei no Google alguns ícones que simbolizassem esses sentimentos. Estou colocando eles aí agora para você dar uma olhada. E eu vou usar esses elementos para ter mais opções de criação. A primeira ideia que eu tive foi tentar misturar a escada com a mão. A escada me lembrou uma palma de uma mão. Só que os primeiros esboços ficou meio quadrado demais, né? E aí, com uma pequena inclinação, tentei fazer linhas um pouco mais curvas, né? Para tentar dar um movimento nessa escada, que é uma coisa que precisaria. E eu acho que a chave mesmo foi incluir essas curvas, né? Dar uma curvatura. Eu mantive a escada quadrada com uma pequena inclinação e os dedos eu fiz curvados, o que passou uma impressão de movimento, de comemoração.
Eu comecei com uma ideia super simples, que foi uma escada, um elemento que eu tirei dos sentimentos lá que eu defini no começo. A mão eu já sabia que eu tinha que usar, então combinei as duas coisas. E eu encontrei alguns problemas nessa mistura, né? A primeira coisa que eu achei estranho foi a base reta da escada. Ela deu uma impressão muito pesada, né? Passou um peso muito grande pro logotipo. Uma pequena inclinação foi suficiente para quebrar esse problema. Só que eu ainda tinha um problema para resolver. Tava meio duro, né, o layout. Apesar de ele estar um pouquinho inclinado, ainda estava duro. A solução para isso foi adicionar um elemento de curvatura no logo. Então, fazendo isso nos dedos, somado com a inclinação da base da escada, eu consegui o que eu queria, né? Não tá pesado e não tá duro. É uma opção que, apesar dela parecer forte, ela não tá pesada. Depois que eu cheguei nesse resultado, eu fiz uma pesquisa direcionada para encontrar outros logotipos que tivessem essas características, né? Mão, linhas retas, força, peso, impacto. E aí eu achei a estética dos festivais de rock que o cliente tinha falado. Eu acabei encontrando através dessa opção aqui. Quando eu comecei eu não tinha nada. E eu resolvi alguns problemas e cheguei numa solução que me apontou um estilo. Essa opção eu quis explorar um pouco a forma da mão. E a mão é cheia de traços, né? A mão é uma coisa muito gráfica já. Assim eu comecei desenhando simplesmente os traços e percebi que ali poderia se formar algum padrão para comunicar alguma coisa. Talvez eu conseguisse encontrar a letra B ali no meio. E assim eu comecei a testar. Coloquei o B no polegar, coloquei o B no dedo indicador. Eu gostei mais do B quando ele apareceu no dedo indicador, né? Que é um dedo mais simbólico para você apontar uma meta, alguma coisa. Isso foi a pura e simples tentativa e erro. Se você não conseguisse desenhar uma mão, você podia pegar simplesmente um ícone da internet, imprimir várias vezes num papel e desenhar em cima daquilo. Até que eu cheguei no resultado que eu julguei legal. Particularmente eu fiquei bem satisfeito com o resultado desse estudo, porque eu gosto de logos orgânicos, né? Eu acho que um logo orgânico faz um contraponto muito bom com as marcas hiper proporcionadas que a gente vê, mas não dá para viver só delas, né? Então esse trabalho aqui ele depende muito mais de harmonizar as formas. Isso só se alcança com muitas repetições. E partir de um pensamento tão simples que foi olhar a própria mão. Nesse último esboço ficou claro o estilo que eu devia trazer para cá, que é uma coisa orgânica, uma grossura de traço irregular, formas soltas, né? Eu não vou colocar isso aqui num grid de jeito nenhum. Quem manda nesse desenho são as curvas. E as curvas têm seu espaço, elas precisam começar e terminar de forma harmônica. Para isso você não pode forçar nada. Nessa opção eu quis colocar a letra B em outro lugar da mão. Então eu percebi que o dedo médio e o anelar podiam formar uma dupla ali e colocar o B ali. Isso formava meio que a forma de um balde, como se o B estivesse ali dentro. Eu achei essa ideia interessante. De início o que me incomodou foi que estava quadrado demais e o polegar do lado esquerdo eu acho que não funciona tão bem quanto do lado direito. Do lado esquerdo ele está caindo, do lado direito ele está subindo. E olhando também a haste do B, tá parecendo uma carinha, né? Eu troquei o polegar para o lado direito e comecei a arredondar as formas, como se fosse o desenho de um ícone. O que aconteceu é exatamente o contrário da opção anterior. Que aqui ela está pedindo uma padronização. Por fim, eu achei que seria legal dar uma engrossada no traço e arredondar as bordas para atingir esse efeito mais limpo. Tá vendo que engraçado que já foi o desenvolvimento dessa opção? Porque ela já pediu o contrário da outra. Ela tá pedindo para você colocar ela num grid, para você não variar a espessura do traço. Então ela mesma já me encaminhou para um estilo mais minimalista, mais geométrico, mais moderno, né? E acredito que no final vai fazer diferença das linhas não estarem estocando. Ó, o B não tá fechando, o dedo anelar não tá encostando no B, o dedão não tá encostando na mão. Isso dá uma personalidade pro logo. Também é um elemento de estilo. Essa daqui eu já comecei querendo trazer a ideia da facilidade, no instalar de dedos que vai demonstrar facilidade. E aí eu estou tentando juntar isso com a mão e com o B. Esse barulho no fundo é chuva. Só que aí, fazendo esse desenvolvimento, principalmente eu tirei aquela inclinação que o B tinha no começo, tentei deixar ele de pé retinho. E isso trouxe essa parte da geometria que eu não gostei. Eu não achei que ornou facilidade com coisas quadradas. Facilidade é uma coisa redonda, então a evolução disso foi eu arredondar o B, fazer uma curvatura para as formas, começar a deitar o B novamente. E aí eu percebi que tinha um caminho legal. Me deu um pouco mais de trabalho que as outras, mas foi por causa desse erro aqui no começo. Erro entre aspas, né? Foi uma descoberta. E aí eu dei uma engrossada nervosa na última opção. Não gostei do resultado, resolvi testar.
Você está percebendo como tudo está fazendo sentido? Como primeiro determinando aqueles sentimentos e atribuindo a cada sentimento daquele uma ideia gráfica, como sorriso, escada, seta. Esses elementos em conjunto começam a fazer sentido. O primeiro rascunho deles é uma coisa muito simples, é um traço de criança. Começa dessa forma simples, resolva os problemas que vão aparecendo, que naturalmente um estilo vai surgir dali. Então será o momento de você buscar as referências para desenvolver aquela opção. Você reparou também que o surgimento desse losango, né? Ele surgiu porque eu estava pensando em tornar a forma geométrica. Depois eu desisti dessa ideia, mas o losango continuou e ele serviu de base para eu construir um desenho orgânico que fosse equilibrado geometricamente. Nessa opção aqui eu já quis resgatar a ideia do sorrisinho que a gente tinha desenvolvido ali na outra opção. E aí eu resolvi trazer a questão da seta também, né? Que o sorriso lembra muito a seta, né? Tipo no logo da Amazon. E aí para não ficar tão simples, eu tentei dar uma abstraída, assim. Não ficou legal. E eu voltei para a ideia do rosto. Só que eu achei que estava simples demais. Essa simplicidade é negativa, né? O simplista. Então eu resolvi dar uma rotacionada, como se fosse um 3D. Virei um pouquinho pro lado, criei uma perspectiva aqui, um 3/4. E aí já ganhou todo um movimento o logo, né? As linhas já ficaram curvas, a seta já ficou alongada e deu para ver muito bem um rosto rindo. Trouxe muita carga emocional essa modificação. Aqui entra mais a questão de você ter um repertório visual, né? Você viu que dessa opção do lado esquerdo até a final, a única coisa que eu fiz foi dar uma rotacionada. Isso é um recurso visual, não tem nada a ver com conceito. Eu tô meio que forçando o estilo a se mostrar. Nessa que tá virada de frente pra mim, eu não vejo nada ali, não traz carga nenhuma. Como que eu posso trazer mais carga? Adicionando um pouco de curvo. Essa simples alteração resolveu o meu problema aqui. E deu uma grata surpresa no final, que essa opção ficou muito boa. Então a gente chegou, depois de todos esses desenhos, em algumas opções. Então a primeira é a questão da escadinha. Ó, a mão, a gente juntou o símbolo de uma escada, né, de uma evolução, com uma mão. E a gente descobriu que o estilo que melhor se adaptava aqui era o de festival de rock. Então ele tem essa cara rústica, traços grossos. A segunda opção que a gente conseguiu gerar foi essa mão, que é a letra B na palma, né? Olhando para ela, eu sei que o estilo dela é mais orgânico, é um estilo que vai transmitir bastante para a pessoa que vê esse logo a questão de uma transformação, de uma evolução. Quando eu olho para essa opção aqui, eu vejo uma coisa mais tecnológica, uma coisa mais voltada para facilidade, uma ferramenta, né? Então, por isso que os traços dela são limpos, as pontas são arredondadas. Essa opção aqui, ela passa uma positividade muito grande, né? Ela tem essas formas arredondadas, parece um sol, parece uma mão, parece uma nota musical. Então ela passa muitos sentimentos bons. E essa última, ela passa um pouco de tudo isso. Eu vejo alguma coisa digital, tecnológica, vejo uma mão, vejo um sorriso, vejo uma seta de evolução. Então nesse ponto ela transmite quase todos os sentimentos que a gente definiu lá atrás. Agora, meu amigo, minha amiga, presta bastante atenção. Essa tabela aqui é uma atrocidade. Então, recomendo fortemente que você comece a usar essa tabela nos seus projetos. Funciona para tudo, não só para logo. Então, eu peguei todas as opções que eu criei, coloquei aqui do lado, e coloquei as palavras que eu defini lá no começo, os sentimentos que eu preciso atender. Realização, transformação, feito à mão, celebração e facilidade. E no final, eu vou atribuir agora uma nota de 0 a 5 para cada opção em cada quesito. No final, eu vou ter uma nota. Essa nota vai me dizer muita coisa. Isso é o meu julgamento. Você pode fazer com o seu julgamento, com o cliente, ou você pode perguntar direto para o público. Para efeito de ser rápido aqui, eu mesmo dei as notas. O resultado final ficou assim, ó, eu somei e dividi por 5 e obtive essas médias. Então dá uma olhada nessas notas. A última ganhou, mas ela ainda está com 3,8, que é uma coisa bem distante da nota máxima 5. Aí eu entraria com a evolução dos elementos visuais. Eu tentaria mexer no visual, na grossura do traço, na orientação, em cores, coisas que fossem aumentar a nota. Eu já sei onde que eu preciso melhorar, então eu faria esforços localizados para aumentar as notas e chegar perto de 5. E esse processo que a gente acabou de desenvolver, eu chamo isso de técnica da gravata borboleta. A técnica da gravata borboleta tenha ideias gigantes dentro de abordagens específicas. Eu vejo as pessoas tendo ideias específicas dentro de abordagens gigantes. E aí o que acontece se você faz o inverso disso? Isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui no certo.
Esses dois triângulos, não parece uma gravata borboleta? Daí vem o nome da técnica. Então fica fácil de você lembrar o seguinte, que primeiro você tem que afunilar e depois você tem que expandir. Primeiro você tem que fechar a abordagem e depois que a abordagem estiver fechada, que os sentimentos estiverem determinados, você começa a ter ideias. E essas ideias vão evoluindo, vão se expandindo. Então, primeiro você fecha e depois você abre. Se no final dessa expansão o seu resultado não estiver bom ainda, você não conseguir aprovar ou você mesmo julgar que não está bom, você faz isso de novo. O problema não vai estar nas opções, vai estar na abordagem que você está usando. Então você fecha de novo a abordagem e você repete isso até chegar no resultado que você quer. Se você começar por uma abordagem gigante, você fala, esse logo pode ser tantas coisas, né? Eu vou começar a desenhar aqui e ver o que sai. O que vai acontecer? Você vai ter centenas de ideias, com certeza. Qual critério você vai usar para escolher a melhor ideia? Você não vai conseguir fazer isso depois. Se você usar essa técnica da gravata borboleta, eu garanto que você vai acabar com esses problemas aqui, ó. Nunca mais vai ser difícil gerar boas ideias de logotipo. Minhas opções parecem todas iguais. Isso acontece muito. O designer tem uma ideia, ele faz variações daquela ideia e chama aquilo de opções e manda para o cliente. O cliente não vai conseguir nem ver a diferença de uma para outra. Você mudar uma fonte, você mudar um tamanho de um traço, também resolve o problema de você saber se a ideia que você teve atende o briefing ou não. Muitos designers têm poucas ideias e não usam a técnica da gravata borboleta. E o que acontece? Eles se apegam a essas ideias e esquecem o fato de que talvez elas não estejam atendendo o briefing. Se você usar o filtro do sentimento, você vai saber se ela atende o briefing ou não. E você nunca mais vai ficar perdido nas referências, porque a referência entra numa parte exata do processo. Então você vai buscar referências localizadas. Então é isso, designer de respeito. Ficamos por aqui com essa videoaula. Espero que você aplique a técnica da gravata borboleta e não deixe também de aplicar a ideia da tabela para você eliminar as ideias horríveis. Então continue acompanhando a nossa página. Lá acontecem as votações para decidir o tema dos próximos vídeos, das próximas videoaulas. Então não deixa de participar e de divulgar para os seus amigos designers para que esse conhecimento se espalhe pela internet. Valeu!